Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, dia 30 de junho e o ano é 2024. Hoje é domingo, dia 30 de junho. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E que tal nós já começarmos aí o nosso dia falando de Deus, da palavra de Deus, falando das coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então vamos começar o nosso dia já falando das coisas boas, já falando de Deus, da palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 7 do livro de Juízes, o capítulo 7 do livro de Juízes. Mas lembre-se, pense nisso, só conseguem conquistar seus propósitos, seus objetivos, aquelas pessoas que são constantes em tudo aquilo que fazem e elas não se desviam nem para a direita nem também para a esquerda. E foram essas as palavras que Deus disse, que Deus falou ali para Josué, quando Josué já estava preparado para a conquista da famosa terra prometida. Então, depois da morte de Moisés, Josué assume como líder, como comandante ali do povo de Israel, e Deus diz para ele: não se afaste das minhas leis, nem para a direita, nem para a esquerda. O que significa isso? Não se afaste do seu propósito, não procure distrações, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Seja constante na busca do seu propósito, seja constante na busca da sua famosa terra prometida. Faça todos os dias, aquilo que vai te levar. Trabalhe todos os dias naquilo que vai te levar para a famosa terra prometida, para a famosa terra que mana leite e mel. Não se desvie nem para a direita, não se desvie nem para a esquerda, e agindo assim, certamente você vai ser exaltado e certamente você vai prosperar em tudo aquilo que você faz. Então foram estas as palavras que Deus falou ali para Josué. Então seja constante, seja forte, seja corajoso, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tenha bom ânimo e eu te exaltarei, e eu te farei prosperar em todas as suas batalhas e te exaltarei diante do povo de Israel. Com estas palavras, então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Então, vamos ler e comentar o capítulo 7 do livro de Juízes. Mas antes, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isto for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o seu gostei, o seu like ali, que agindo assim você vai estar nos ajudando também a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje, e para isso vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. Então já vamos começar o dia com coisas boas. E vamos abrir aqui no livro de Juízes, o 7º livro da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia nada mais é do que uma grande biblioteca. Uma biblioteca, ou seja, um livro formado por vários outros livros. Ele contém vários outros livros dentro de si, e na nossa versão aqui, que é a versão evangélica, ela contém exatamente 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Existem, logicamente, outras versões, por exemplo, a versão religiosa, que contém 73 livros, se não me falha a memória, e a versão etíope, que contém 81 livros. Então, esta é uma versão mais resumida, da nossa Bíblia Sagrada. E chegamos no livro 7
da nossa Bíblia, né, o livro de Juízes, perfeito? E para você que quiser acompanhar, maratonar o nosso trabalho, maratonar, assistir aos nossos vídeos, para que você possa adquirir mais sabedoria e riqueza para melhor tocar a sua vida, então você vai encontrar aí várias outras playlists, né? A playlist de Gênesis, de Eclesiastes, de Deuteronômio, de Jó, do livro de Jó, de Provérbios, de Josué, ou seja, vários outros playlists aí para que você possa adquirir mais conhecimento e mais sabedoria, pois não existe nada neste mundo sem sabedoria. Onde existe sabedoria, existe riqueza, e não existe riqueza sem sabedoria, porque elas são irmãs gêmeas e inseparáveis. Então não existe riqueza sem sabedoria. Então, se você deseja prosperar, enriquecer, ter paz espiritual, ter vida plena, ter alegria na sua vida, então você precisa ter também sabedoria, perfeito? Então, se você quiser obter conhecimento, eu recomendo que você assista aí os vídeos dos capítulos anteriores, onde você vai encontrar vários sinais de riqueza, vários sinais de sabedoria, acompanhando aí os nossos vídeos com os comentários que fazemos aqui de todos os capítulos que lemos, que fazemos leitura aqui da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia Sagrada nada mais é do que um manual de instruções para a vida, onde você vai encontrar respostas para todas as questões pertinentes, todas as dificuldades, todos os problemas que você possa estar passando, você vai encontrar respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada, ok? E chegamos aqui no capítulo 7, no capítulo 7 aqui do livro de Juízes, diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, né? E todo o povo que estava com ele levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. Então eles estavam todos ali em um vale, ali acampados, junto à colina de Moré. Então, para quem não sabe, Gideão ele foi visitado por um anjo do Senhor, né, que disse a ele que Deus o havia escolhido para que ele libertasse ali o povo de Israel da escravidão dos midianitas, que já durava 7 anos. Então o livro de Juízes trata exatamente disso, né, de uma época muito conturbada ali do povo de Israel, né, que sempre que eles se afastavam de Deus, sempre que eles se afastavam dos mandamentos e das leis de Deus, este povo era enfraquecido, este povo ficava na miséria e eles eram facilmente conquistados e derrotados por outros povos e se tornavam novamente escravos. Então a escravidão do povo de Israel não foi só lá no Egito, perfeito? Então o grande problema do povo de Israel é eles mesmos, ou seja, sempre que eles se afastam de Deus, sempre que eles se afastam, deixam de seguir os costumes de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, e começam a seguir outros deuses e outros costumes de outros povos, então aquele povo era enfraquecido e eram conquistados ali por outros povos, por outros reis, e se tornavam escravos. O que significa isso exatamente? E isso vale não só, e eis o código aqui, eis o sinal de riqueza. Isso não vale, isso não é uma coisa direcionada ao povo de Israel, isso é uma coisa direcionada para a humanidade. Ou seja, sempre que você se afasta das leis, dos mandamentos, das regras, dos costumes, sempre que você se afasta da direção, da sua direção, do seu objetivo, você tem um propósito, você tem um objetivo de vida, mas sempre que você procura atalhos, desvios, e você começa a se distrair, se afastando daquilo que você quer, então você vai enfraquecer, você vai empobrecer, perfeito? E você vai lhe faltar as coisas, vai lhe faltar alimentos, vai lhe faltar tudo, perfeito? Então aquela pessoa ela é enfraquecida e ela é facilmente conquistada. O que significa isso? É a pessoa que tem um propósito, tem um objetivo, mas ela fica pegando desvios, fica seguindo outros caminhos que não aquele que vai levá-la para o seu objetivo. E agindo assim, o que vai acontecer com ela? Ela vai enfraquecer.
pois ela vai estar se afastando do seu propósito, do seu objetivo. Então, exatamente isso que acontecia com o povo de Israel. Então, aquele povo de Israel estava por baixo, estava na miséria, na pobreza, estava na escravidão. Então, eles clamavam a Deus, pediam a ajuda de Deus, e Deus, como era misericordioso, Deus, como é misericordioso e gracioso, ele atendia aquelas pessoas. Então, Deus libertava aquele povo ali da escravidão, aquele povo crescia, prosperava, enriquecia. Então, quando ele estava aqui em cima, eles esqueciam de Deus novamente. Perfeito, esqueciam de Deus novamente, eles achavam que eles eram os poderosos, que eles não precisavam de Deus para nada, a soberba, né? Então, novamente se afastavam de Deus, começavam a seguir outros costumes, outros povos, outros deuses, e aí era um ciclo, né? Era uma época cíclica ali do povo de Israel. Então era aquele pico e vale. Tá por cima, esquece de Deus, se afasta de Deus, começa a fazer tudo aquilo que Deus não quer. Tá por baixo, lembra de Deus, pede ajuda, Deus novamente ajuda. Então Jerubaal, ou seja, Gideão, ele foi então procurado ali por um anjo do Senhor, e esse anjo disse para ele que ele iria salvar ali o povo de Israel da escravidão dos midianitas, dos amalequitas, perfeito? Então, é exatamente isso. Então, depois que Gideão, né, ele ouviu de Deus que ele iria salvar o povo de Israel, perfeito? E ele não iria ser morto, então como Deus garantiu isso para ele, então ele juntou ali um grande exército, uma grande multidão de pessoas para libertar ali o povo de Israel. E é disso que nós vamos falar neste capítulo. Entendeu? Então, Gideão e todo o povo que estava com ele levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. Versículo 2: E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiadamente grande, ou seja, tem muita gente aí com você, que eram mais de 32 mil pessoas. Então, o povo que está contigo é demasiado para que entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão se salvou. Então, como era muita gente que estava ali com Gideão, então Deus falou: este povo, eles vão se vangloriar, eles vão achar que eles fizeram tudo sozinho e não precisaram de Deus para nada. Versículo 3: Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E o povo retornaram 22 mil e permaneceram 10 mil apenas. Então, Deus chega para Gideão: ó, aí todo esse exército aí é muita gente, você está com muita gente. Então, diga a eles que aquele que estiver receoso, estiver com medo, que retorne para a sua casa. Então, dos 32 mil que estavam ali com Gideão, 22 mil retornaram para suas casas, pois eles estavam temerosos e receosos. Eles temiam ali o exército ali dos midianitas e dos amalequitas. E restou apenas 10 mil homens ali com Gideão. Versículo 4: E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, ainda tem muita gente. E Deus disse a Gideão: ainda tem muita gente, você ainda está com 10 mil pessoas. Para faze-os descer até a água, e ali provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de tudo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá contigo. Então Deus diz ali para Gideão: ainda tem muita gente, você ainda está com 10 mil pessoas, então faça-os descer até a água, e ali eu vou provar a você, né, os que vão e os que não vão. Versículo 5: Assim ele fez, assim Gideão fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos
para beber. Então Deus disse ali para Gideão, então todo aquele que pegar a água com a mão e lamber aqui na boca, né, este você vai separar. E todo aquele que se ajoelhar para beber a água, então este também você separará. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Então, dos que levaram a mão até a boca foram 300. Então, 9.700 se ajoelharam para beber a água. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber a água. Então, 300 pegavam a água com a mão e levava até a boca, e os outros 9.700 se ajoelharam para beber a água. E o Senhor disse a Gedeão, pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para a sua casa, para o seu lar, para a sua tenda, para o seu lugar, como você queira. Então, Deus disse que Gideão iria, no caso, conquistar a liberdade ali do povo de Israel apenas com 300 homens, e que todos os outros homens, ou seja, já haviam voltado 22.200 mais 9.700 homens retornaram ali. De todos os 32.000 que foram, ficaram apenas 300 homens. Versículo 8. Assim o povo tomou provisões em mãos e suas trompetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo deles no vale. Então, de todos aqueles homens, os 32.000, restaram apenas 300. Então, Gideão ele iria ter que conquistar a liberdade do povo de Israel apenas com 300 homens lutando contra um exército fortíssimo, um exército poderoso de milhares de homens dos midianitas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te, desce ao exército, pois eu o entreguei na tua mão. Então Deus naquela mesma noite ali falou com Gideão, levanta-te, desce ao exército, pois eu o entreguei na tua mão. Ou seja, você vai ver aqui como uma história, como uma historinha que é contada ali por seu vizinho, por seu amigo, por seu companheiro, como uma pequena história pode influenciar na mente de todo um grande exército. Uma pequena história ali de derrota, de pavor, de medo, como o medo ele interfere na vida de todas as pessoas. Versículo 10. Mas se temeres, desce com pura seu servo até o exército. Então Deus mandou que Gideão fosse até o exército dos midianitas e lá ele observasse, né, que ele escutasse quais eram os planos daquele exército ali, o que eles iriam fazer. Mas se Gideão era temeroso, ele tinha medo, né? Ele tinha medo, tanto é que para que Deus convencê-lo de ir salvar o povo de Israel, mesmo Deus dando todas as garantias, ele pediu, né? Ele exigiu várias garantias para Deus, de saber se verdadeiramente ali era a palavra de Deus, se Deus verdadeiramente estava com ele. Então Deus disse para ele, ó, desce e vai lá escutar, vai lá ouvir, né, o que aquele exército está planejando. Mas se você tiver medo de descer sozinho, então leve o seu servo. E foi exatamente o que Gideão fez. Ele levou o seu servo. O servo dele chamava-se Pura. E tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. Então ele desceu lá para saber o que aqueles homens diziam, quais eram os planos daquele exército. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis como a areia na beira do mar pela sua multidão. Então era um exército grandioso e muito poderoso, era um exército com números inumeráveis, era um exército com números inumeráveis de soldados que estavam prontos ali, dos midianitas e dos amalequitas. Então Gideão desceu e foi lá ouvir exatamente o que aquele povo falava.
E quando Gedeão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de cevada rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda e a feriu a ponto de cair. E a pôs de cabeça para baixo até que a tenda ficou estendida. Então, Gideão, quando desceu lá, ouviu ali o homem contando ali para aquele exército essa história, né? Que um bolo, né? Ele sonhou com um bolo de cevada que descia, né? Que descia morro abaixo e rolava. E ali aquele bolo atropelou uma tenda e a colocou de cabeça para baixo. Perfeito? Esse bolo rolava, né? Este bolo rolava, né? Contra o exército de Midian, contra o exército dos midianitas, né? E veio sobre a tenda e feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, que a tenda ficou estendida. Versículo 14. Aí este homem ele está contando essa história exatamente ali para o exército, né, dos midianitas, né? E um dos seus companheiros, e o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gideão. Então o homem conta a história, né? Que ele teve um sonho, né? E ele sonhou que um bolo de cevada, né? Um bolo de cevada. Eis que eu tive um sonho, e eis que um bolo de cevada rolava ao encontro do exército de Midian, né? Aí o companheiro dele diz e responde assim, né? Isto não é nada além da espada de Gedeão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o seu exército. Então, olha só a história que amedrontou todo aquele exército. Ou seja, um homem sonha que um bolo de cevada descia morro abaixo, né, contra o exército de Midian, e ali aquele bolo atropelou uma tenda e a pôs de cabeça para baixo e matou todas as pessoas que estavam lá. Foi assim que eu entendi. Já o seu companheiro disse: Isso não é nada além da espada de Gideão, filho de Joá, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian. Então aquele companheiro diz para ele: Isso aí não é nada, pois a espada de Gideão é a espada de Deus, né? E Deus entregou todo o exército de Midian nas mãos de Gideão. Versículo 15: E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: Levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. Então Gideão, quando ouviu aquela história, então ele ficou empolgado, ele ficou animado, e ele voltou lá para o exército, voltou para os 300 soldados que ficaram ali com ele, e disse para eles: Levantem-se, pois Deus entregou Midian em nossas mãos e todo o seu exército. Assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou ao exército. Versículo 16: Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. Então, Gideão, quando retornou ali, ele dividiu aqueles 300 homens em três companhias, e colocou uma trombeta na mão de cada um. Uma trombeta na mão direita e o cântaro e a tocha de fogo ali na mão esquerda. Versículo 17: Ele lhes disse: Olhai para mim e fazei de modo semelhante, e eis que, quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizeres, também vós fareis. Então ele dividiu ali aqueles 300 homens, ali ele dividiu em 3 companhias, cada companhia com 100 homens, entregou em uma mão uma trombeta, na outra mão uma tocha de fogo, perfeito? E ele disse para aqueles homens: Olha, tudo que eu fizer, vocês façam também, façam exatamente como eu fizer, perfeito? Versículo 18: Quando eu soprar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: A espada do Senhor é de Gideão. Então a espada do Senhor é de Gideão, exatamente aquilo que o companheiro daquele homem que havia feito o relato do seu sonho havia falado, que a espada de Deus estava na mão de Gideão. Então tudo o que eu fizer, vocês façam também.
Versículo 19: Assim Gedeão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio. E eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. Então, Gideão ele se dirigiu para o seu local, para o local onde ele iria ficar com aqueles 100 homens que estavam com eles. Versículo 20: E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas na sua mão esquerda. Então, na mão esquerda uma tocha, na mão direita a trombeta, e as trombetas na mão direita, para soprá-las ao mesmo tempo, e gritaram: A espada do Senhor está na mão de Gideão. Versículo 21: E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar, ao redor do acampamento, e todo o exército correu e gritou e fugiu. Então, como aqueles homens já ouviram aquela história, né, daquele companheiro, o companheiro do sonhador, daquele que havia relatado o sonho, então eles ficaram amedrontados. E quando ouviram a frase, né, a espada do Senhor é de Gideão, então aqueles homens temeram. Eles não sabiam que ali só existiam 300 soldados, então eles achavam que era um grande exército, né, e que Deus estava com Gideão, e a espada de Gideão estava a espada de Deus estava com Gideão. Então eles temeram, eles correram e fugiram. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro. E em todo o exército, e o exército fugiu para Bet-sita, em Zerera, e para o limite de Abel-Meolá, até Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Então ali, depois que Gideão com os seus 300 homens afugentaram e colocaram para correr os midianitas, o grande exército dos midianitas, então as outras tribos de Israel, né, a saber aqui os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de toda Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas, né, e os destruíram. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas e tomai antes deles as águas de Bet-bara e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas de Bet-barã e o Jordão. Então exatamente Gideão mandou, né, que aquelas outras tribos, né, que eles tomassem as águas ali, não deixassem os midianitas, né, se aproximarem daquelas águas. Versículo 25: E eles tomaram dos príncipes dos midianitas Oreb e Zeeb, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb. E Zeeb eles mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb para Gideão, no outro lado do Jordão. Então, depois que Gideão, né, afugentou ali, colocou para correr o grande exército dos midianitas, então as outras tribos também começaram a perseguir os midianitas e os deixaram eles sem água, né? Eles não podiam beber água, não podiam achar água, né? Nem no Jordão, as tribos de Efraim, de Manassés, né? De Asser, né, de Naphtali. Então eles tomaram ali, se apossaram ali de todas as águas que estavam em Bet-bará e o Jordão, e deixaram ali aquele povo, os midianitas, sem água. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 7 do livro de Juízes, né? O livro de Juízes, que trata exatamente daquela época do povo de Israel, que era uma época muito conturbada, onde eles não tinham, né, líderes, não tinham governantes, comandantes. Então cada um fazia aquilo que lhe era bom aos seus próprios olhos, né? Então cada um fazia o que bem queria, seguiam os costumes dos outros povos, se afastavam de Deus, né?
Então Deus sempre precisava estar erguendo ali um juiz. Nesse caso aqui, o juiz era exatamente Gideão, né? Deus ergueu Gideão como líder, como juiz ali do povo de Israel. Então Deus ergueu 12 juízes ali sobre o povo de Israel para governar, para comandar, para liderar ali o povo de Israel, porque aquele povo fazia o que lhe era bom aos seus próprios olhos. Então cada um fazia o que bem queria. Então foi uma época muito conturbada ali do povo de Israel, ou seja, essa época aqui dos juízes. Então fizemos a leitura do capítulo 7 e para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e se você ficou até o final, que você tenha paz espiritual, riqueza, prosperidade, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Em tudo nós aprendemos, ok? Então para você, se você quiser aí nos ajudar, se você quiser nos ajudar aí a levar a palavra de Deus, levar sinais de riqueza, de sabedoria para melhorar mais e mais a vida das pessoas, então, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, o sinal de ok, de positivo ali, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus engrandeça a sua vida, que Deus leve paz espiritual para você e para toda a sua família, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!